Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, sentinelas, este vídeo aqui é específico para as pessoas que estão acompanhando conosco a Quaresma de São Miguel. E eu quero começar pedindo desculpas, tá? Na minha programação, nós estaríamos com a capela pronta e, portanto, já estaríamos gravando lá, no nosso local de oração, né? Porém, infelizmente, ainda estamos em preparação lá, ainda não temos condições de gravar algum vídeo. Por isso, a demora para este vídeo sair, por isso também que o formato deste vídeo está na vertical e não na horizontal, e também acabou saindo um pouco do que estava programado. Mas, de maneira geral, o importante é o conteúdo deste vídeo. Portanto, eu peço que você anote, se possível, tudo que eu vou dizer aqui. Claro, quando digo tudo, não digo para transcrever exatamente o que vou dizer, mas para fazer as suas anotações dos pontos principais, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: por que Sentinelas da Manhã? Estou acompanhando o roteiro aqui para que não me perca, para que não demore demais, né? Não seja prolixo. O nome Sentinela da Manhã veio com o Papa Francisco, lá em 2015, se não me engano, 2015. Durante a Semana Santa, ele fez uma audiência geral e ele comentou sobre o termo Sentinela da Manhã. E o que acontece? Ele falava sobre a espera dos discípulos quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na sexta-feira, o Senhor vai e morre na cruz, morte de cruz, presenciado pelos discípulos. E depois eles se escondem e ficam nesse período de espera, esse período de, entre aspas, trevas, noites escuras, podemos dizer assim. Então, eles aguardam ansiosamente pelo dia da luz, ou seja, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É provável que eles tenham se esquecido em dado momento de que isso iria acontecer, porque o Evangelho vai trazer para nós um certo desânimo de cada um deles, quando eles percebem que passa um dia, 2 dias e Nosso Senhor não ressurge, né? Eles se esquecem de que seria ao terceiro dia, se esquecem dessa promessa de Nosso Senhor, mas a verdade dos Sentinelas da Manhã vem daí, dessa espera ansiosa por essa luz matinal, vamos dizer assim. Então, Sentinelas da Manhã vem neste sentido. E o Papa, então, na audiência geral, nos convida a sermos Sentinelas da Manhã. Por que para nós é um termo que agrega bastante? Porque nós faremos as nossas orações às 8h40 da noite. Então, já completando o nosso dia, finalizando o nosso dia com as orações da Quaresma, porém também se aproximando, né, da manhã, né, no sentido assim, fechando a nossa noite, iremos dormir e virá um dia, virá a luz. Então, nesse sentido de espera também, Sentinelas da Manhã, tá bom? Vigilantes até que chegue amanhã. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Tá certo. E também, claro, tem o sentido católico, no sentido Sentinelas da Manhã, da espera da segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia. Mas aí você procure depois, para que não delonguemos sobre isso. Posso fazer futuramente um vídeo também sobre isso, certo? Então vamos lá falar sobre combate espiritual. A igreja, por um tempo, o que acontece? Ela deixou de falar sobre alguns assuntos, algumas questões, principalmente a questão da espiritualidade. Por quê? Primeiro, porque é um assunto que assusta muita gente. Tem muita gente que tem um certo receio, eu falo por mim também. No começo da minha conversão eu tinha medo de citar o nome de Satanás. Então, falar de assunto espiritual não era bem quisto por mim também, no começo, né? Mas é necessário. Então, a Igreja Católica, ela, por um bom tempo, ela se afastou de falar de questões espirituais para justamente não gerar medo, para justamente que as pessoas não se afastassem da igreja por medo mesmo, sabe? E aí, o que acontece? O problema é que quando nós não nomeamos certos acontecimentos, nós não damos a versão católica dos fatos, abre margem para outras coisas. Então, daí surge
a explicação, por exemplo, do Espiritismo. Por que tantas pessoas recorrem ao Espiritismo? Porque como a Igreja Católica deixou de falar sobre o lado espiritual, surgem pessoas que falam que têm dons específicos ou que se comunicam com mortos e que conseguem explicar as coisas que a Igreja até então não explica, mas que ela tem uma versão, tem uma explicação, mas ela só não quer partilhar isso para não afastar, não assustar fiéis. Então aí surge o problema. Por isso tanta gente que se diziam católicos passam a serem espíritas, porque presenciaram ou souberam de momentos sobrenaturais e algumas coisas que aconteceram no lado espiritual, e não digo assim, viram coisas, não. Às vezes, sei lá, uma luz que acende sozinha, uma televisão que liga sozinha, no caso, né? Ou algo que quebra, ou coisas nesse sentido, e aí a pessoa não tem uma explicação católica para aquilo, e aí recorre, infelizmente, ao espiritismo. Enfim, recorre para aqueles que tentam explicar, né? Então o problema foi esse, né? A Igreja Católica ela não se posicionou, e aí surgiram algumas pessoas, enfim, para dar opinião sobre isso, né? E cabe falar sobre a questão dos falsos profetas, né? Muitas vezes as pessoas se impressionam com adivinhações. Nossa, como que ele sabe disso? Não, eu fui em determinado lugar e a pessoa acertou tudo, então realmente ele está falando a verdade. E aqui eu quero puxar para um ponto para você, sentinela, estar vigilante também nesse sentido. Quando você pronuncia algo sobre a sua vida, ou você partilha com alguém, ou você faz uma oração ali vocal, né? Ou seja, está falando de forma audível, né? Você também está sujeito a ser escutado por um espírito maligno. E não tenham medo, tá? Existe o anjo da guarda, existe um espírito maligno também que tenta te desviar do caminho. Estou dizendo isso não para que você tenha medo, estou dizendo porque existe, tá bom? Então, às vezes, quando você diz, esse espírito maligno escuta e pode levar para um falso profeta, dizer, né, soprar para ele, e aí ele vai dizer, olha, tem uma pessoa aqui que tem isso, 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 está acontecendo isso, isso, isso com ela. Aqui vale uma ressalva. A nível de pensamentos, somente Deus pode penetrar os nossos pensamentos e nossos corações. Então, Deus conhece até aquilo que nós nem dizemos. Antes mesmo de pensar em fazer uma oração, Deus já a conhece, né? Isso não é mistério para ninguém. Porém, quando você diz isso, conta para alguém ou fala alto, enfim, como eu disse, isso também pode ser escutado por um espírito maligno. Então, assim, ele pode usar isso pela boca de um falso profeta. Então, cuidado com adivinhações, cuidado com esse tipo de comportamento, tá bom? Não é porque a pessoa disse algo que necessariamente é verdade, que ela de fato está tendo uma inspiração divina. Consegue entender mais ou menos o que eu quero dizer? Então tá, e aí vamos lá para a passagem de Efésios, que traz para nós a realidade do combate espiritual, né? Realidade aqui expressa na Bíblia. Lendo aqui. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades e contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios 6:12. Então aqui vai trazer duas ressalvas para nós. Às vezes existem pessoas, né, que nós chamamos de inocentes úteis, que são aquelas pessoas que infelizmente são usadas pelo inimigo, vamos dizer assim, pelo maligno, para, de certo modo, atrapalhar a nossa vida, né, o nosso caminho de salvação. Então, não é necessariamente uma vontade dela em nos causar mal, mas às vezes influenciada por um mal, ela acaba nos desviando do caminho. É que deu para entender, eu acho que sim. Então, aqui vai ter esse primeiro ponto, né? Nós não devemos atribuir contra as pessoas de carne. Não é contra as pessoas de carne que nós estamos aqui neste combate, e sim contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Então, olha, biblicamente já vai dizer para nós que o lado espiritual existe sim, tá bom? Tá, qual é a zona de combate então? A nossa principal zona de combate então é a oração. Estar em oração é, de fato, estar em combate contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
Por isso é que, apesar de nós não enxergarmos o combate, né, mas sentimos algumas coisas, como por exemplo, do nada, aqui repare as aspas, nós estávamos bem dispostos a uma oração, a rezar o terço, por exemplo, e aí surgem mil coisas na nossa memória. Nossa, eu tinha que ter feito isso, nossa, eu tinha que ter feito aquilo. Coisas que nos condicionam à distração. Isso também é sinal de combate espiritual. É ali o maligno tentando te influenciar a deixar para depois a oração, e é um depois que vai ser tão prejudicado que, se você não tomar cuidado, não vai existir. Porque aqui já vem o alerta, né? Se você vai conduzir para um momento de oração já no seu momento de descanso, ou seja, seu corpo já está exausto, a chance disso dar errado é muito grande, tá? Então, nós devemos fugir deste momento e rezar, de fato, de maneira que nós reservamos um tempo do nosso dia em que nós estamos dispostos, que nós estamos prontos e vigilantes para, de fato, este combate, para, de fato, este momento de conversa com Deus, né? Então aí, o que acontece? Estes são sinais também de combate espiritual. Às vezes nós atribuímos como apenas aquelas coisas sobrenaturais vistas, vamos dizer assim, em filmes, né, de cruz rodando, ou de cadeira, ou de coisas nesse sentido, e não. Aqui existem pequenas coisas que estão sim ligadas ao combate espiritual. Não é tudo, tá? Existe uma parte de culpa humana, quando, por exemplo, você vai para o seu momento de oração, né, sem fazer uma preparação, né, você está ali com o seu smartphone na mão, por exemplo, né, respondendo alguma coisa, ali parte também de uma distração humana. Mas claro, são coisas sutis, sopradas no ouvido do fiel, para que ele de fato se distraia, para que ele de fato desanime, enfim. Isso também é sinal de combate espiritual, assim como pessoas que estavam bem dispostas a rezar e de repente pegam o texto e começam a bocejar. É também sinal de combate espiritual. É um sono que não estava lá, é um cansaço que não estava, é uma dor que não estava. Coisas assim são sinais de combate espiritual. Partilhando com vocês sobre a minha experiência, eu tenho muito, e graças a Deus que eu tenho, porque aí é um sinal de que de fato eu devo estar vigilante, né? Deus concede essa graça de que de fato eu sinta, quando o combate espiritual está muito forte, eu sinto uma dor de cabeça também muito intensa, que vem do nada. Então, eu já sei, hoje com a maturidade, né? No começo a gente acha estranho, mas hoje com maturidade, eu sei que é o combate espiritual que está intenso. Então, você intensifica mais a oração, né? Então tá, a zona de combate é de fato a oração. Toda vez que você coloca em oração, você já está dentro de um combate espiritual, tá bom? Durante a Quaresma de São Miguel, isso vai ficar talvez mais visível. Por quê? Porque o combate se intensifica conforme a oração se intensifica. Como a Quaresma de São Miguel é um momento de penitência e é um momento de oração mais intensa, então o combate espiritual às vezes vai ficar mais visível justamente por isso, por causa do aumento e da intensidade da sua oração, da sua disposição para rezar. O que significa para nós? Estejamos vigilantes, sejamos de fato sentinelas da manhã, não tenhamos medo do combate espiritual, tá? A vitória já é nossa, vamos dizer assim, né? Vamos dizer não, de fato é. A vitória já é nossa, Cristo já venceu essa batalha por nós. Então, de fato, não devemos ter medo, né? Quando eu digo do combate espiritual, é para que de fato você não desanime no meio. Existem pessoas que, quando os combates espirituais começam a acontecer, e podem vir de diversas formas, tá? Eu já ouvi casos de pessoas que ficam doentes, assim, de uma hora para outra, de um dia para o outro, sem uma razão. Existem coisas assim que vão acontecendo, que são sinais de combate espiritual, que de fato é para nos desanimar, para de fato romper com esse propósito dos 40 dias. E digo isso aqui para que de fato vocês se mantenham, né? Nós nos mantenhamos firmes no propósito, independente do que está acontecendo. Às vezes vai ter dias que de fato você não vai estar bem, é aquele momento que você deitado vai estar rezando ali junto, só ouvindo o áudio, talvez de olhos fechados, enfim, só não deixem de rezar, tá bom? Esse é um alerta que eu quero deixar para vocês aqui, muito claro, antes mesmo de iniciarmos a Quaresma de São Miguel.
Então, essa batalha já está ganha, né? Nós não devemos perder a nossa fé, não devemos desanimar, pois no final das contas já somos vitoriosos. Onde acompanhar então a Quaresma de São Miguel? A Quaresma de São Miguel, pelo Instituto Coríntios 13, pelo Grupo de Evangelização Coríntios 13, será transmitida pelo Instagram Quaresma Coríntios 13, tá? O 13 em números romanos, tá? Algarismos romanos. E também neste canal do YouTube que eu enviei o link para vocês, tá bom? Todos os dias, de segunda a sábado, às 8h40 da noite, tá bom? No domingo não existe penitência, no domingo não existe oração, tá bom? No sentido da oração da Quaresma, tá? Porque o domingo é reservado para o dia do Senhor. Então é dia de Santa Missa, é dia, enfim, não é dia de penitência. Pelo amor de Deus, não contem os dias com o domingo. Tem gente que conta os 40 dias contando o domingo, termina a Quaresma muito antes, e aí se perde. Hoje ainda está nesse dia, eu já estou... Né? Às vezes acontece, infelizmente. Mas aí estou alertando a vocês. O domingo não faz parte dos dias quaresmais, tá bom? Vocês já têm aí em mãos o PDF, né? Já enviei para vocês. Falando em ter em mãos, é bacana, vou dizer assim, é bom que vocês imprimam este PDF para que, de fato, vocês tenham o material em mãos para acompanhar durante a Quaresma de São Miguel. Se não tiver como, não tem problema. Vai repetindo as orações enquanto a transmissão está rolando ou coloca no notebook, enfim. O ano passado fizemos desse jeito, né? Já peço desculpa por esse som, mas infelizmente acontece, tá bom, gente? E aí, quero dizer para vocês sobre a questão da Santa Missa, tá? Eu já avisei lá no grupo sobre as preparações espirituais e também as preparações do oratório. Então, vão lá no grupo, olhem de novo, faz um checklist para ver se de fato você cumpriu todos os requisitos, tá bom? E aí, quero falar com vocês sobre a Santa Missa. Não é obrigatório que você vá aos 40 dias para a Santa Missa. Seria uma dádiva de Deus, tá? Se essa for a sua penitência, no sentido de eu vou me esforçar, né? Eu vou sair do meu serviço às 6h30 e às 7 horas eu vou para a Santa Missa. É um sacrifício que eu quero oferecer a Deus nessa Quaresma de São Miguel. Tudo bem, aí é um caso particular seu, mas não é obrigatório que você vá à Santa Missa todos os dias nesses 40 dias, tá bom? Mas no dia 15 de agosto... dia de preceito, tá bom? É obrigatório. E no dia 29 também, no dia da festa dos arcanjos, também é obrigatório ir à Santa Missa, tá bom? Aqueles que estão em estado de graça, comungar. Aqueles que não estão, buscar confissão agora, neste período de preparação para a Quaresma de São Miguel. Se porventura, né, existem alguns casos que a pessoa não consegue imediatamente, vamos dizer assim, se limpar do pecado mortal. Então o que essa pessoa faz? Ela vai fazer um ato de contrição profundo, vai meditar sobre o pecado e, de fato, entrar para essa Quaresma de São Miguel preparado, pedindo a graça de fato, retornar ao estado de graças, junto também à graça que ela quer pedir mesmo, né, com a Quaresma de São Miguel. Então, colocar também nas intenções. O Coríntios tem lá, inclusive, algumas intenções que nós vamos estar rezando todos os dias, tá? Eu peço que vocês leiam antes, para que vocês estejam cientes no momento também de oração, tá bom? Outra coisa só para finalizar, não tem a necessidade de acompanhar 2 institutos, tá bom? Não precisa acompanhar o Frei Gilson na madrugada e à noite acompanhar o Coríntios. É a mesma oração, estaremos unidos em oração, tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe você. E aguardo vocês nas transmissões.